Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Coreia do Norte envia tropas para ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Informação é confirmada pelos Estados Unidos, que alerta para risco de escalada do conflito. Na cúpula do BRICS, Lula diz que o mundo vive sob ameaça de guerra global. E nesta edição você vai conferir uma análise completa sobre o momento geopolítico e os impactos no agronegócio. No mercado internacional, diminui o apetite por risco e a busca por ouro aumenta. Os preços renovam um recorde. No Brasil, dólar supera 5,70, mais alta cotação desde agosto. Será que vai subir mais? Você vai ver também que o governo liberou 5 bilhões de reais para o agro gaúcho. O crédito é destinado para produtores que tentam recomeçar depois das perdas causadas pelas enchentes. No Paraná, depois de ataque de indígenas em propriedade rural, o agricultor precisou de escolta policial para plantar. E em São Paulo, o Ministério da Justiça demarca 7 áreas indígenas, incluindo uma na capital paulista. Na pecuária, o preço sobe. Será que a picanha vai ficar mais cara? A gente trata de tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Na geopolítica, a Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia para lutarem contra a Ucrânia na guerra da Europa. A informação foi confirmada pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos. Segundo ele, a manobra de Putin é uma escalada muito séria. Autoridades americanas estimam que 2,5 mil soldados norte-coreanos estejam na Rússia. O Kremlin não comentou o assunto. Nós vamos direto à Europa, onde está o Luca Bassani com as últimas atualizações. Luca, eu tenho informações aqui de que Rússia e Coreia do Norte ratificaram um acordo de cooperação militar. Atualiza pra gente, seja bem-vindo. Boa manhã a você, Kellen, a todos que nos acompanham aqui na Hora H do Agro. Exatamente, o parlamento da Rússia, a Duma, assim chamada, ratificou um acordo de cooperação militar entre o país e os norte-coreanos. Lembrando que a relação entre Coreia do Norte e Rússia ela é muito antiga, desde o período da União Soviética, após a Guerra da Coreia, 1950, 1953, os norte-coreanos tiveram forte dependência do governo soviético e essa aliança se mantém até hoje com a Rússia independente. A preocupação do Ocidente é que isso possa significar mais armamentos chegando para o fronte no leste europeu, considerando que a Rússia tem uma defasagem nesse aspecto e a Coreia do Norte tem estoques sempre abundantes. Portanto, a gente vai ficar de olho nestas questões e também nesta movimentação militar com a possibilidade de soldados norte-coreanos estarem no fronte lutando ao lado dos russos. A imprensa europeia, onde você está repercutindo esse dado com muita atenção? Sim, estão repercutindo com preocupação para uma possível escalada do conflito com a participação de mais um beligerante, inclusive uma nação poderosa no aspecto militar, mais de 1 milhão de soldados, uma nação nuclear, né? Também tem armas nucleares, pelo menos 50 ogivas, além, é claro, da possibilidade da Coreia do Sul ajudar a Ucrânia, já que se mostra solidária à causa ucraniana agora que seus arqui-inimigos estão se envolvendo diretamente neste conflito. Muito obrigada, Luca Bassani, pelas atualizações direto da Europa. Volte sempre. E o presidente do Brasil, Lula, afirmou que as guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel, Hamas e Hezbollah têm potencial de se tornarem globais. A afirmação foi feita na participação virtual na cúpula do BRICS. Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns.
O agronegócio é o setor mais internacionalizado da economia brasileira e é impactado pelos eventos geopolíticos, direta ou indiretamente. Por isso, nós vamos analisar as mudanças no momento atual e as implicações futuras para mercados agrícolas, comércio e mais detalhes dessa situação geopolítica. Recebemos Lucas Azambuja, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo, professor. E também Matheus Andrade, que é Head de Relações Governamentais da BMJ Consultores. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito bom estar com vocês. Começo com você, professor Lucas. Qual momento nós estamos? É uma escalada das tensões na Europa, depois que os Estados Unidos confirmaram que a Coreia do Norte enviou tropas para ajudar a Rússia contra a Ucrânia? Sem dúvida, é uma escalada com potencial global de tensões, uma vez que ela se insere naquilo que muitos analistas têm relatado como a nova Guerra Fria, né? Por trás dessas operações da Coreia do Norte, com certeza está a China, né? Que é a principal mantenedora do regime, uma vez que, após a queda da União Soviética, os recursos da Rússia, né, não eram suficientes para manter o regime da Coreia do Norte de pé. Então, essa operação, com certeza, é uma operação que foi autorizada, pelo menos, ou apoiada pelo governo chinês. Isso mostra a capacidade de gerar um efeito dominó à medida que o engajamento se torne maior. Muito bem, professor. Lucas acredita que houve uma escalada a partir desse novo momento, dessas alianças e cooperações militares entre Rússia e Ucrânia. Quero saber se você, Matheus, concorda. O secretário dos Estados Unidos também disse, nas palavras dele, escalada muito séria da guerra. Você concorda? Kellen, com certeza a gente entra num novo momento, com a entrada de um novo país nesse conflito. A gente ainda tem que avaliar quais são os potenciais de expansão geográfica desse conflito, mas, com certeza, essa guerra que já se alastra por 3 anos deve ficar cada vez mais acirrada no fronte. Essa situação mais acirrada quer dizer envolvimento de outros países de uma maneira mais direta, Matheus? Olha, Kellen, nesse momento a gente com certeza pode afirmar o envolvimento da Coreia do Norte, né? A gente já tem diversas fontes de inteligência, fontes de mídia, gravações, fotos do fronte de batalha, mostrando os soldados norte-coreanos já próximos dessa batalha, mas até o momento outros países ainda não se manifestaram, se devem também enviar tropas, né? A gente sabe que essa é uma guerra de atrito, é uma guerra que tem sempre tido o compartilhamento de informações, de tecnologia, de equipamentos, mas agora a gente tem uma nova fase, que é o envio de tropas, a ver como que os outros países vão reagir. Professor Lucas, esse cenário de envio de soldados da Coreia do Norte para a Rússia pode dar um favoritismo para o país de Trump na disputa contra a Ucrânia? Olha, eu acho que isso vai ser utilizado aí na campanha norte-americana. A gente não sabe como é que isso vai influenciar o eleitorado americano, mas é um sinal também porque Donald Trump vem aparecendo aí com boas chances de vencer as eleições, né? E isso é visto com preocupação por esse bloco, Rússia, China e Coreia do Norte, uma vez que no passado Donald Trump se mostrou um negociador bastante duro, mantendo esses países mais ou menos sob controle nesses desejos, né, de avançar geopoliticamente em relação aos interesses americanos. Então, isso com certeza vai trazer um elemento a mais aí de tensões à medida que esse conflito progredir e as eleições americanas se definirem. Eu vou voltar em eleições americanas com vocês daqui a pouquinho. Agora, só para a gente fechar essa rodada, professor, o senhor acha que com o envio, com o suporte militar da Coreia do Norte, Putin ganha em favoritismo na batalha contra Zelensky na guerra da Ucrânia? Olha, eu acho que, na verdade, né, o valor militar da presença da Coreia do Norte é muito limitado. Não vejo como isso vai trazer uma grande vantagem no fronte de batalha. Inclusive, se especula que o interesse da Coreia do Norte é treinar seus agentes, seus militares em armamentos, né, que eles não possuem, né, tecnologia ainda acessível e táticas de guerra que ainda eles não foram introduzidos, pelo menos do ponto de vista prático. Então, a Coreia do Norte tem um potencial militar, mas também não é um país que entraria para definir, até pelo número de homens que se estima de 10 a 12 mil
militares que foram deslocados para lá, segundo os serviços de inteligência. Então, eu creio que isso vai conter um pouco o Putin e talvez a intenção de Putin é dobrar a aposta, né, tornar essa guerra de baixa intensidade, né, mais cara para o outro lado, na medida que está ficando cara também para Vladimir Putin. Obrigada, professor. Matheus, Lula falou no BRICS em ameaça de uma guerra global. Você concorda? Estamos nesse momento de uma ameaça de uma guerra de maiores dimensões envolvendo outras regiões? A gente já tem conflito no Oriente Médio, tem conflito na Europa e essa tensão vai se espalhar, trazendo talvez uma mudança no eixo geopolítico mundial? É difícil a gente falar em um grande conflito mundial, como o presidente Lula comentou, mas o que a gente tem visto é um aumento das tensões, né? E essas grandes tensões regionais se somando podem sim levar a um ponto de atrito generalizado em mais países, né? O que vai causar instabilidade para todos. Muito bem. Professor, a gente volta para você. Lucas, mercados estão colocando preço nessa situação? Sim, né? Ou seja, tanto um cenário ou outro, né? O pior cenário seria um conflito global. Existem especulações de que talvez isso possa vir a acontecer na medida que a situação sair do controle, tanto no conflito com a Ucrânia como nos conflitos no Oriente Médio, e também a perspectiva de a China, né, buscar anexação militar do território de Taiwan, né? Então, isso põe principalmente em espera, né, projetos de longo prazo, uma vez que essa situação geopolítica pode trazer um cenário aí de paralisia completa, né, das cadeias de valores e suprimentos da economia global. Muito bem. Matheus, o agronegócio precisa observar algum ponto com mais atenção nesse contexto geopolítico? Kellen, são dois pontos que o agronegócio tem que olhar com bastante atenção, né? O primeiro é para que lado que essa tensão entre Rússia e Ucrânia vai, né? Qual que é o nível de escalada que nos espera agora nesses próximos meses? A gente já tem dados que mostram que mais de 10% da área agricultável da Ucrânia já não é mais agricultável desde o começo do conflito. Então, a gente pode ter cada vez mais um grande player, um grande produtor agrícola diminuindo a sua produção e você ter os ataques russos que têm se intensificado desde o começo do mês à infraestrutura, dificultando o escoamento. O outro ponto que deve chamar muita atenção do agronegócio, olhando para o que já está acontecendo, são as tensões cada vez maiores no Oriente Médio, né? A gente tem que lembrar que o Oriente Médio é um grande hub de ligação do mundo, é um lugar onde vem grande parte do petróleo e dos seus derivados, então a gente pode ter um grande impacto no preço das commodities, no preço do transporte e no preço de produtos à base de petróleo, como é o caso do diesel e o caso do fertilizante, que afetam o dia a dia do nosso produtor rural aqui no Brasil. Muito bem, são várias as implicações, tanto do ponto de vista da formação de preços de commodities alimentares quanto energéticas. Agora, eu gostaria, sim, de voltar ao tema eleição dos Estados Unidos. Professor, o senhor já antecipou um pouco disso. Como é que a eleição dos Estados Unidos na próxima semana vai impactar nesse contexto de geopolítica global? É decisivo, né? Os dois candidatos têm postura muito diferentes com relação a esses conflitos, né? Kamala Harris, numa perspectiva do Partido Democrata, né, que tem uma certa tendência a investir nesses conflitos por uma série de interesses e tem se mostrado um apoiador, né, de Zelensky na Ucrânia. Ao mesmo tempo, né, há uma preferência pelo Partido Democrata, inclusive por parte de Vladimir Putin, por ser talvez um negociador menos, né, duro, e o histórico de Donald Trump, que durante o seu mandato de 4 anos, né, pela primeira vez em algumas décadas, conflitos não foram iniciados na gestão de um presidente americano, né, e ele se mostrou bastante hábil em estabilizar a região do Oriente Médio, conter os avanços e as agressões da Coreia do Norte em termos de tensões e ameaças, assim como o relacionamento com Vladimir Putin. Então, na medida em que o resultado eleitoral foi apresentado, né, nós vamos ter ou talvez um outro rumo de tensões ou talvez uma escalada ainda maior de tensões, uma vez que os interesses possam convergir tanto do ponto de vista político como de certos setores econômicos para o aumento das atividades bélicas nessas regiões. Matheus, você acha que dá para traçar um cenário em que com Kamala o rumo dessas guerras vai para um lado, com Trump vai para o outro? Com certeza, Kellen.
A Kamala, ela traz muito da tradição americana de querer ser o grande governo, o grande mediador das tensões, das disputas por todo mundo, então ela tem esse papel de querer se envolver mais, né? O Trump, por outro lado, ele teve uma postura um pouco diferente, né? Foi uma postura mais linha dura com alguns países e, ao mesmo tempo, cuidando muito mais dos interesses dos temas internos da política norte-americana. Então, a gente tem duas linhas totalmente diferentes e que vão trazer resultados totalmente diferentes também para esses conflitos. Dá para a gente antecipar um pouco do que vai ser o papel do Brasil nesse contexto atual, professor Lucas? Eu acho que o Brasil ele está cada vez indo mais para, digamos assim, o lado, né, e uma certa dependência com o bloco da China, né? Então, a própria fala do presidente Lula nessa cúpula, né, dos BRICS mostra um pouco isso, né? Um discurso buscando reproduzir uma certa visão pacificadora, mas sem ameaçar os interesses dessas potências como Rússia, China e os seus interesses no conflito, né? Falando em negociação de paz e não em cessão dos conflitos por mecanismos de coerção e de força. Então, acho que a tendência é que esse governo, uma vez que tem até uma identidade ideológica com a China, né, permaneça do lado e sob a tutela, digamos assim, ou cooperação da China no seu posicionamento nesses conflitos. Para encerrar, pegando o gancho do professor Lucas, Matheus, o Brasil vai ter que escolher ou se posicionar de uma maneira com alguma preferência comercial num futuro próximo, à medida que esses países estão formando alianças e o agro vende tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Isso é algo que você prevê para um futuro próximo? Kellen, o Brasil tem tentado sempre ter essa postura equilibrista, né, de tentar não se declarar para nenhum dos dois blocos, mas sem, como o professor Lucas bem colocou, se deslocado mais para o bloco da China. E com o aumento das tensões, especialmente no cenário que o Trump volte ao governo norte-americano, a gente deve ter um cenário de maiores guerras comerciais. Então o Brasil vai ter que ter uma postura muito inteligente para preservar os seus interesses e preservar o livre comércio que ele tem hoje com a maior parte do mundo. Então vai exigir uma postura muito inteligente do Brasil para não prejudicar as nossas exportações e o nosso comércio internacional. Muito bem, quero agradecer Lucas Azambuja, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, e Matheus Andrade, que é head de Relações Governamentais da BMJ Consultores. Obrigada pelos esclarecimentos. Voltem sempre. Obrigado. O ouro renovou recordes nesta semana, influenciado também pelas crescentes tensões geopolíticas. Para dezembro, o ouro superou $2.700 por onça Troy em Nova York. O aumento da busca por ouro reflete uma redução no apetite por risco. O ouro já subiu 27% nesse ano e 30% no período de 12 meses. Aqui no Brasil, o dólar superou o patamar de R$ 5,70 nesta semana, o que não acontecia desde o início de agosto. Em 2024, a moeda já acumula alta de quase 18%. Essa alta reflete, entre outros fatores, os riscos fiscais e as incertezas sobre medidas de corte de gastos pelo governo, além, claro, do olhar atento para a alta da inflação. O que a gente pode esperar para a economia do agro? Economia do Brasil de agora em diante? Vamos saber com José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate. Zé Carlos, seja muito bem-vindo. Já te pergunto o que significa essa disparada do ouro neste momento, hein? Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite. E o que nós assistimos agora, aqui praticamente nesse fechamento já de semana, é toda a instabilidade mundial se desdobrando também na nossa moeda e chegando nos campos do Brasil. Por um lado, você tem aí uma reunião que está acontecendo na Rússia, onde foi apresentado ali a moeda dos BRICS, e nesse cenário a gente tem que considerar que é muito mais ali uma mensagem, né, para os Estados Unidos do que efetivamente algo concreto. Porém, isso apenas coloca, né, às vésperas de uma eleição americana, toda essa movimentação geopolítica liberada, por um lado, Rússia e também a China, e o Brasil, lógico, dentro desse bloco econômico. Por outro lado, Kellen, a gente tem toda essa movimentação e valorização do ouro, até porque uma das razões que a gente vê nessa nova moeda que está sendo proposta pelos BRICS é um lastro de 40% em ouro e 60% numa cesta de moedas composta pelos países que formarão o BRICS. E toda a situação, com certeza, chega no Brasil, pensando principalmente que nós somos grandes produtores de alimentos e exportadores de commodities agrícola, principalmente.
Esses dois fatores, alta do dólar e alta do ouro, eles são sintomas de um ambiente de mais risco que se reflete de qual maneira na tomada de decisão para a audiência agro que nos assiste e para a audiência não agro? Então, Kellen, nesse momento que a gente tem, quando fala especificamente no agronegócio, a gente entra aí nessa safra 2024-25, que começa de maneira tardia em face do clima, nós temos uma insegurança, principalmente com relação às cotações das commodities. Hoje, quando a gente vê, ainda que tenhamos uma valorização no mercado físico, tanto da soja quanto do milho, para 2025 há uma certa insegurança com relação a esses patamares de preço, principalmente porque os Estados Unidos vão colocar um grande volume de soja no mercado esse ano. Por outro lado, também tem toda a insegurança com relação ao apetite da China, que é uma grande importadora de soja do Brasil, e, de certa forma, o apetite dela nesse 2024 tem se mantido um pouco mais acanhado, principalmente por causa da deflação que o país vive. E nesse cenário, o contexto que nós temos para o próximo ano, em face de toda a insegurança que tem vivido o campo nos últimos tempos, associado principalmente com esse ambiente político institucional aqui do Brasil, tem a ver diretamente com o aumento da taxa de juros e o encarecimento do crédito para todo tomador de dinheiro. Ou seja, para o próximo ano, é provável que nós tenhamos, além de uma redução no volume disponível de crédito, tenhamos também um encarecimento do recurso que vai ser utilizado não só nos campos do país, mas também por outras atividades econômicas. Você fala em alta de juros, um cenário em que a inflação começa a preocupar, em que os gastos públicos não cedem. Os juros já são precificados até pelo mercado acima de 12% no ano que vem, uma alta na taxa básica brasileira. Se a taxa básica de juros no Brasil sobe e lá nos Estados Unidos a gente viu um início de um movimento de queda na taxa de juros, esse retorno dos juros brasileiros não deveriam atrair mais capital para cá e impedir o dólar de se aproximar a 6? Não é o que a gente está vendo. A gente viu o dólar tocar em 5,70. O que explica isso? Então, Kelly, em tese, sim, deveria. O que a gente tem nesse momento para essa valorização expressiva do dólar tem muito a ver aí, principalmente, com toda a situação fiscal aqui do Brasil. Há uma realidade que a gente sempre fala que a Selic, ou a taxa de referência aí que o mercado usa, a Selic em si, no patamar de 10,75, é um valor utilizado principalmente pelo governo. Mas, em contrapartida, quando você olha as taxas de juro futura, que são as taxas utilizadas pelo mercado, a gente teve situações, a questão de 1 para 2 semanas, que alcançou 13%. Ou seja, o mercado está precificando uma piora, uma deteriorização na parte fiscal aqui no Brasil, principalmente porque, por mais que o governo sinalize, quando eu falo governo, eu coloco muito mais a parte ali dos ministros, em que tem uma preocupação com relação ao controle dos gastos. Por outro, há também uma resistência por parte do próprio presidente de aceitar esse controle nos gastos. Então, o mercado acaba precificando essa deteriorização fiscal e, consequentemente, você tem essa piora na parte de câmbio, porque você tem uma saída de dinheiro do país, o que desvaloriza o real em face à moeda americana. E qual que é o grande problema dessa situação? O dólar alto é inflação na veia, porque nós temos um grande volume de produtos que são importados, portanto, precificados em moeda americana. Muito bem, você coloca todo esse aspecto dos gastos públicos, dessa sua visão aparente de que o dólar vai continuar subindo. Sendo mais específico, o dólar vai chegar a 6. E a minha pergunta deriva de um cenário em que você já disse que o plantio está atrasado, que tem uma negociação antecipada da safra de grãos no Brasil atrasada em relação à média histórica, e se o dólar se aproxima de fato de 6, a gente pode ver agricultores ganhando mais reais por saca, tanto para a soja quanto para o milho, que são grãos exportáveis. De certa maneira, se a gente for fazer uma comparação com relação aos valores que eles investiram para poder ter essa safra, sim, a gente poderia falar que eles teriam um ganho um pouco melhor na venda. No entanto, a gente precisa considerar também, Kellen, que é fundamental, que todo produtor, quando ele vende a sua mercadoria, o comprador vai colocar o valor no preço, no prêmio que vai ser pago, todo o custo com o transporte até o mercado destino. Então, nesse caso, a gente também precisa estar colocando o custo da logística nesse cálculo, porque isso, de certa forma, também é preocupante. Uma vez que a gente teve um encarecimento no comércio mundial aí nos últimos meses, principalmente em face da disparada no valor do frete, tanto de container quanto a granel, e toda essa insegurança que a gente acaba assistindo no mundo inteiro, gerado principalmente a partir desse conflito que nós temos no Oriente Médio e que tem tomado um corpo expressivo nos últimos tempos, o que a gente percebe é que essa insegurança, de certa forma, acaba contaminando o mercado. E aí você acaba tendo uma migração de recurso e investimento
para lugares que seriam muito mais seguros e muito mais atrativos. Por isso que é algo extremamente importante a gente também monitorar a eleição nos Estados Unidos, porque o Trump já se posicionou contrário aos países que querem desdolarizar a economia e, por outro lado, basta recordar que ele criou um primeiro embate muito forte com o comércio da China no primeiro mandato dele, entre 2017 e 2021, e agora ele pretende, se eleito, retomar esse embate, só que dessa vez ampliando para os países que compõem o BRICS. E nesse caso, nós, Brasil, estaríamos incluídos. O que você está dizendo, em outras palavras, é que você tem um viés altista para dólar, me corrija se eu tiver entendido errado, mas que esse viés altista pode ser anulado por algum efeito da guerra comercial que virá a depender da eleição, considerando uma vitória de Trump, e esse efeito virá. Exatamente, Kellen, é isso mesmo. A gente tem sim essa disparada do dólar nesse momento e toda essa deteriorização fiscal, ela acaba jogando contra a moeda brasileira. Essa é uma primeira realidade. A segunda realidade que nós temos é toda essa instabilidade mundial, passando principalmente ali por países que são grandes fornecedores de commodity, no caso mineral, que é o petróleo. Isso pode impactar diretamente o custo de transporte das mercadorias. E a gente não pode desconsiderar o próprio embate comercial que o Trump pode vir a ressuscitar, uma vez que ele já se colocou contrário aos países que querem desdolarizar a economia. Ou seja, essa proposta de uma nova moeda dos BRICS, de certa forma, tem muito mais uma simbologia nesse momento de eleição americana do que outra situação contrária. Na prática, significa que o Brasil perde ou ganha? Estamos tratando aqui de produtores de commodities. Na prática, a gente coloca muito mais incerteza no curto prazo, Kellen, por mais que a gente teria aí uma grande oportunidade com esse relacionamento com os BRICS expandindo, até porque o Brasil, para poder acessar mercados internacionais, vamos pegar o caso da China, a China tem uma política de um determinado volume de entrada de dólares nos produtos importados. Portanto, por mais atratividade que os produtos brasileiros possam ter para os chineses, eles têm um limite de importação, até porque eles têm um controle cambial muito forte com relação à entrada de moeda estrangeira. Uma vez que o Brasil possa vir a fazer negócios numa moeda ou chinesa ou numa moeda aceita pelo bloco econômico dos BRICS, o volume exportado estaria isento dessa trava que é dado por essa política monetária dentro do próprio país ali da China. Então, seria benéfico para o Brasil em termos de exportações. Por outro lado, a gente precisa considerar que muitos produtos que o Brasil utiliza são importados. Então, a preocupação vai nessa seara no sentido de fornecimento de suprimentos que são importados, tanto vindo dos Estados Unidos quanto da própria Europa, que é um parceiro histórico aí do próprio Estados Unidos. Então, é uma série de incertezas e essas incertezas são um dos motivos para a nossa manchete, dólar e ouro em alta. Para fechar, por que elas estão subindo e por que isso importa para o consumidor brasileiro que nos assiste? Primeiro, é fundamental a gente entender que importa, porque qualquer movimentação de dólar para cima, na prática, significa inflação direto para todo o produto importado. Segundo, a gente tem toda uma instabilidade internacional que o mundo acaba assistindo e presenciando cada vez que se aproxima com as eleições dos Estados Unidos. Nós estamos aí praticamente há menos de 2 semanas e a grande preocupação que o mercado tem é, dependente, né, se for a Kamala ou se for o Trump, possivelmente, se Trump for eleito, a gente vai ter um embate comercial sendo muito acirrado. No momento em que a China passa por deflação, o mundo tem uma série de conflitos que precisam ser resolvidos e nenhum deles parece que será resolvido no curto espaço de tempo. Então, essa preocupação de cenário internacional já por si só traria incertezas, além dessas que nós assistimos aqui no mercado interno, que tem a ver principalmente com a elevação da taxa de inadimplência em várias regiões, o que traz aí uma gestão de risco por parte daqueles bancos que fornecem o crédito. Então, para 2025, a gente tem um cenário de classificação de risco muito mais elevado, o que na prática vai significar ou renegociação de taxas, ou, por outro lado, valores menores, mas com prêmios mais altos. Leia-se taxa de juros mais elevadas do que aquela que até então estávamos acostumados a praticar. Muito obrigada, José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Obrigado, Kellen. Obrigada a você também.
O Conselho Monetário Nacional autorizou nesta semana a prorrogação do crédito rural dos agricultores afetados pelas enchentes, que agora foi transferido para o dia 27 de novembro. Essa prorrogação vale para os agricultores que tiveram perdas iguais ou acima de 60% e que a reestruturação das dívidas deverá passar por uma comissão especial. De acordo com o CMN, a medida valerá para operações de crédito de custeio, investimento e industrialização. As operações contratadas por cooperativas de produção agropecuária que tiveram perda igual ou superior a 30% também poderão aderir a esta renegociação. E nesta semana, um novo crédito extraordinário no valor de 5 bilhões de reais foi aprovado. O recurso terá como destino operações para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O movimento SOS Rio Grande do Sul revela a expectativa de que esses 5 bilhões sejam 100% destinados a linhas de financiamento de capital de giro, mas alerta que o volume liberado nesta semana ainda não atende à demanda total dos agricultores gaúchos. Desses 5 bilhões, o certo deveria ser 50% capital de giro, que é o interesse do produtor, e 50% investimento. Mas a promessa que a gente tem que deve sair uma nova normativa, não sei se do Banco Central ou do próprio BNDES, que esse recurso do BNDES deve ser 100% destinado ao capital de giro, que é para atender o agricultor nesse momento. A gente sabe do interesse e a necessidade do agricultor, a safra está aí, a janela de plantio está aí, e a gente não tem mais o que esperar, não tem mais prazo para esperar outra definição, enfim. Então a gente acredita que esse recurso, o 5 bi, deve vir todo para a capital de giro, e a gente sabe que esse valor não é suficiente. A gente sabe que a dívida é em torno de 20, 25 bilhões, então a gente vai ficar no aguardo e na expectativa da liberação do restante desse recurso aí. O Hora H do Agro convidou o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Fazenda para uma entrevista aqui conosco para tratar justamente das medidas de socorro ao agro gaúcho. Mas nós não tivemos retorno. Nós reiteramos que o espaço para esclarecimentos está aberto aqui na Jovem Pan News. E depois do intervalo, você vai ver que a arroba do boi atingiu o maior patamar desde 2022. Isso já anima pecuaristas. A pergunta que fica é: a picanha vai ficar mais cara? A gente trata disso depois do intervalo e também da definição do governo Lula de demarcar mais 7 áreas indígenas. Uma, inclusive, está localizada na capital de São Paulo. Voltamos já já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo ou renovar a sua frota. 0 de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos.
Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso, Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torinho! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A arroba do boi gordo superou nesta semana o patamar de R$300. Segundo o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a arroba já chega a ser negociada a R$308,80. Esses patamares de preços não eram vistos desde 2022. Será que o preço da arroba vai subir mais e a picanha vai ficar mais cara? Leandro Bovo, que é CEO da Radar Investimentos, está conosco para trazer estas e outras respostas. Bovo, seja bem-vindo. Explica para a gente o que gerou essa alta da arroba do boi no campo. Olá, Kellen. Obrigado pelo convite. Essa alta, esse movimento, ele não teve uma única causa específica. Como todo grande movimento, são uma conjunção de fatores que acabou desencadeando disso, né? Os principais são a exportação, né? A nossa arroba ficou muito barata para o mercado internacional e agora o culpado, entre aspas, não é só a China, né? A China ainda é o nosso maior comprador, mas a gente tem vendido bastante para a China, para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, para o Chile, enfim, a gente ficou muito barato com a alta do dólar, né? A nossa carne ficou muito barata no mercado internacional. E, além disso, a seca que a gente teve esse ano, uma seca histórica, né, de proporções históricas, em que afeta enormemente a qualidade das pastagens, né, a capacidade de suporte das pastagens, diminuindo a produção de carne e, obviamente, isso se reflete em altas de preço, né? A gente está falando aqui de uma arroba de mais de R$300, um dos patamares mais altos desde 2022. E não faltam perguntas da nossa audiência querendo saber se chegará a 400 a arroba, ou seja, o preço vai continuar subindo mais e vai chegar a esse patamar aí desejado por muito pecuarista? Olha, eu faço uma brincadeira que é o seguinte, eu tenho certeza que ela vai chegar em 400. Só que eu não sei em qual tempo, né? Porque a tendência dos alimentos, inflação e tal, acaba sendo de alta, obviamente. Mas, assim, tirando a brincadeira do lado, eu acho que no curto médio prazo, 400 é um nível muito alto, até porque acaba afetando a capacidade de compra, né? A demanda no mercado interno, e o mercado interno é o principal consumidor da carne brasileira, e diante da situação econômica, com certeza o mercado não suportaria carne nesse nível de preço. Então eu acho que 400 é muito exagerado no momento, mas a má notícia é que não tem muita expectativa de baixa, né? Inclusive não só a carne bovina, mas o milho tem subido bastante, justamente por conta dessa questão de seca também, e o milho subindo é frango e suíno mais caro também. Então a inflação de alimentos, infelizmente para o consumidor, ela deve continuar atrapalhando um pouco aí as festas de fim do ano, vai ser um pouco mais caro. Então, se a arroba no campo não tem sinais de que vai ceder, do outro lado a gente tem uma carne bovina ao consumidor que vai subir. E a minha pergunta é, todas as carnes, incluindo a picanha vai ficar mais cara? Vai. Não tem como escapar disso. É lógico, o que acontece? Né? Uma coisa interessante a gente vinha tendo uma queda de preços, né, até, vamos dizer, junho, julho, a gente teve uma queda de preços muito grande da arroba, né, a arroba em São Paulo chegando a ser negociada até R$230 por arroba, que eram patamares de 2019, então 2019, 2020, pré-pandemia, né, eram patamares pré-pandemia, então 4 anos atrás. E essa queda de preço, muitas vezes, ela não foi repassada para o consumidor final, ou seja, o varejo conseguiu absorver essa margem, comprando a carne no atacado mais barata e não repassando essa queda de preço para o consumidor final. Nesse momento, pode acontecer um movimento inverso, ou seja,
A carne no atacado subindo bastante, mas o varejo, até para preservar o consumo, não repassando toda essa alta do consumidor final. Então, eu acho que talvez a carne no varejo tenha uma alta atenuada por esse fator, mas vai subir, não tem como não subir. Muito bem. Um dos fatores que você apontava também para essa alta da arroba do boi era essa demanda internacional. E o agro acompanha de perto os nossos dois principais clientes na carne bovina, a China e os Estados Unidos. Há, na sua avaliação, algum efeito mais de curto prazo da eleição dos Estados Unidos na demanda por carne? Não, no curto prazo não. Na verdade, o que acontece? A gente a partir de janeiro, a gente entra numa cota dos Estados Unidos de 60 mil toneladas, que é uma cota sem tarifa. Então, a partir de janeiro, a gente consegue exportar até 60 mil toneladas para os Estados Unidos sem uma tarifa excedente. Então, a nossa carne fica muito mais competitiva sem essa tarifa. E a tendência é as compras americanas aumentarem bastante em janeiro e fevereiro. Muito provavelmente a gente preenche essa cota até final de fevereiro, a gente já vai ter preenchido ela. Então a tendência no curtíssimo prazo é o contrário, até os Estados Unidos comprar mais. Já a China tem uma questão específica do mercado chinês, que é o Ano Novo Chinês, né, que é a maior festa do ano chinês, é o Ano Novo Chinês. Lá, o Ano Novo lá não é em final de dezembro, né? Esse ano vai ser final de janeiro. Eles seguem um calendário lunar para comemorar essa festa, né? O Ano Novo Lunar que eles chamam. Então a carne, para chegar e estar disponível na gôndola da China para essa festividade de fim de ano novo chinês, ela tem que ser embarcada aqui no Brasil até meados de novembro no máximo. Então o pico de consumo de compra da carne brasileira pela China é outubro e novembro. Então para o final do ano a gente pode ter uma diminuição, sim, da demanda chinesa, porém essa diminuição teoricamente vai migrar para um aumento da demanda americana. Muito bem. Nesse momento não há, na sua visão, uma preocupação com demanda chinesa em função da desaceleração que eles têm observado na economia? Não é o que a gente tem visto. Inclusive, a gente tem visto o contrário. Nas últimas semanas, nos últimos 60 dias, a carne que a gente exportou para a China subiu bastante de preço. Então, se você pegar, a gente exporta bastante dianteiro para a China, né? Até aí, agosto, início de setembro, a gente estava vendendo um dianteiro de $4.300, $4.400 por tonelada, $1.000 por tonelada. Os últimos negócios já chegou a ter negócio até de $5.200 a tonelada. Então, ou seja, a China tem demanda, a nossa carne é a carne mais barata do mundo, a gente consegue ter volume e qualidade para atender o que eles precisam. Então, o direcionamento de compra deles sempre vai vir primeiro para o Brasil. Muito bem. Para a gente fechar, olhando para o Brasil, o brasileiro vai ter condição de continuar vendo carne bovina no prato? Vai aumentar o consumo de 24 para 25 ou a gente vai ver a carne bovina escapando, sumindo do prato do brasileiro? A tendência é uma diminuição de consumo de 24 para 25, porque como a tendência do preço é subir, obviamente, por mais que o brasileiro goste de comer carne bovina e a proteína, né, preferida do consumidor brasileiro é a carne bovina, o preço importa muito. Tem uma elasticidade de preço muito grande. Então, quando a carne bovina sobe muito de preço com relação à suína e o frango, geralmente o consumidor que tem um orçamento limitado, né, acaba diminuindo a compra ou migrando para outras proteínas, por exemplo, o ovo, né? Talvez a gente vá ver em 2025 um aumento do consumo de ovo, justamente que é uma proteína um pouco mais barata, né? Infelizmente, essa dinâmica agora com a inversão do ciclo pecuário, a tendência é de carne para o consumidor final um pouco mais cara. Muito obrigada, Leandro Bovo, pelas atualizações, tanto para o público da cidade quanto do campo, CEO da Radar Investimentos. Leandro, volte sempre. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, até a próxima. E agora a gente vai falar das condições climáticas. Um temporal com fortes rajadas de vento atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana. Segundo a Defesa Civil do Estado, os ventos superaram 100 km por hora em cidades como Erechim, Santa Maria e Igrejinha. Em Cacequi, a força do vento foi tão grande que destruiu estruturas na área rural. Em Barros Cassal, campos de trigo ficaram completamente tombados. E o mesmo aconteceu com lavouras de milho no estado gaúcho. Vamos falar com Anderson Raspoert, que é meteorologista da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Anderson, primeiramente, seja muito bem-vindo. O Rio Grande do Sul teve ventos muito fortes nessa semana. A previsão é que esse pior cenário de muita chuva, muito vento, temporal,
não se repita ou há um alerta vermelho que permanecerá no estado? Querem a todos. Isso, tivemos nos últimos dias fortes tempestades acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Hoje estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no qual então nós temos esse episódio intenso atingindo diversos locais do estado. A expectativa, né, nos próximos dias é um afastamento desse ciclone para alto mar, fazendo com que as condições voltem, né, aqui no Rio Grande do Sul a ficarem mais próximos, né, do padrão normal. Temos até nos próximos dias até uma frente fria passando em alto mar, mas no qual não deve favorecer chuvas intensas no Rio Grande do Sul, por exemplo. Agora, esse alerta de tempestade não tem nada de semelhante com aqueles episódios de enchentes que nós vimos em setembro e maio. Não há no seu radar nenhuma probabilidade de ocorrência daquelas condições que foram de uma tragédia. Não, esse foi um evento, né, a gente tem no Rio Grande do Sul, né, no centro-sul do Brasil, setembro e outubro, né, meses aí onde que a gente tem o número de tempestades mais elevados. Então esse fenômeno que aconteceu, né, nessa última semana foi, entre aspas, dentro do normal, né, ou seja, a normalidade em termos de alguns eventos de fortes eventos de chuva, né, acumulados aí, taxas de precipitação. Por exemplo, em alguns locais do Rio Grande do Sul, né, 100 milímetros em apenas uma hora, né, uma taxa de precipitação muito elevada. E também favorecendo também intensas rajadas de vento, né, esse é um padrão normal. Aquela situação de enchentes, né, que aconteceu principalmente no mês de maio, né, mas também um pouco em setembro e outubro do último ano, aí tivemos mais fatores, né, no qual culminaram para aquela situação, né, ou seja, uma sequência de dias com esse padrão mais instável, né? O que não acontece, né? Aconteceu nesses últimos dias. Esse alerta vermelho não está restrito apenas ao Rio Grande do Sul. Outros estados do Sul também passam por esse alerta e ele significa o que na prática? Isso, principalmente Santa Catarina, né? A região mais centro-leste de Santa Catarina, Paraná também, de certa forma, mas em relação a fortes rajadas de vento. Né, ainda mesmo que esse fenômeno está em alto mar, né, ainda ele causa variação, né, de rajadas de ventos um pouco mais intensas, né, em algumas dessas regiões, né, mas nada muito fora, né, do que é o normal. Essa condição de tempo mais chuvoso, ela também é esperada em parte da região central do Brasil, centro-oeste. Há estados como Mato Grosso que estão com o plantio da soja atrasado nesse momento. Dados do IMEA apontam que até agora cerca de 25% da semeadura foi feito, quando na mesma época do ano passado 60%. Isso quer dizer que o pessoal está esperando pela chegada das chuvas regulares. Elas de fato vão se consolidar a partir de agora? Isso. Temos uma boa notícia, né, para regiões mais centrais do Brasil, né? Então nessa próxima semana temos um ar mais seco aqui no centro-sul do Brasil, e a gente sabe, né, em algum lugar do Brasil vai ocorrer essas chuvas, né? Então a tendência é que se forme na próxima semana um canal de umidade um pouco mais organizado, né, desde a Amazônia até o sudeste do Brasil, favorecendo então chuvas mais volumosas e mais organizadas, né? Esse é o principal ponto. Já temos alguns eventos de chuva, porém não são organizados, né? São muito dispersos, alguns pontos, né, recebendo acumulados superiores a 50 milímetros, mas áreas ao lado, né, com 5, 10 ou nem acontecendo. Então, para essa próxima semana, há uma zona de convergência, principalmente no Mato Grosso, Goiás, principalmente o estado de Goiás, Minas Gerais, norte de São Paulo, recebendo acumulados bem significativos. Temos alguns modelos aí só para um período de 7 dias, né, acumulados aí próximos ou até superiores a 100 milímetros, né? Então, no qual ajudaria nesse cenário. Muito bem. Para a gente fechar, Laninha. A NOAA revelou que o fenômeno vai ser fraco e de curta duração. Que tipo de efeito ele pode trazer já nas próximas semanas? A gente deve ter alguma mudança no padrão climático? Isso. Pensando primeiramente na região sul, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma diminuição gradativamente desses eventos de chuva para novembro já. Né? Então, essas chuvas mais organizadas que estão acontecendo no mês de outubro, né, que estão favorecendo, de certa forma, semeaduras, né, de soja, o bom desenvolvimento do milho, né, aqui na região sul, deve começar a ficar mais restritas, né, ou seja, as chuvas mais localizadas devem começar a acontecer, mais devido ao aquecimento. E em relação ao centro-oeste, aí sim, um padrão mais chuvoso, principalmente
dezembro, janeiro e fevereiro, né? A gente já sabe que o normal, né, por exemplo, em áreas de Goiás, Mato Grosso, Norte e Minas Gerais, é 300 milímetros ao longo do mês de janeiro, né? Há algumas projeções até de acumulados superiores, né, a esses altos acumulados. Enquanto isso, a região sul, uma diminuição bem intensa, né? Tanto a gente destaca, né, não só de acumulados de chuva, mas sim a frequência, né? Se a gente tiver baixos acumulados e uma frequência boa, o cenário não é tão ruim, né? Mas se temos os dois padrões acontecendo ao mesmo tempo, aí o cenário é um pouco mais complicado. Mesmo sendo um cenário de La Niña de fraca intensidade, né, devemos ter, principalmente no Rio Grande do Sul, Oeste e Santa Catarina, tendo esses efeitos mais claros, né? Tanto na diminuição de chuvas, de acumulados e também de temperaturas mais elevadas. Muito bem. Quero te agradecer. Anderson Raspoeste, meteorologista da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelas atualizações. Volte sempre. Muito obrigado. Até a próxima. E agora a gente vai falar do Paraná. Produtores rurais do oeste do estado planejam um protesto contra invasões de terras por indígenas. Segundo os agricultores, Guaíra, Terra Roxa e toda a região oeste do Paraná está em risco. Em um cartaz divulgado nas redes sociais, eles dizem ainda que as recentes invasões de terras e o aumento da violência contra agricultores e as famílias deles não pode continuar. A manifestação ocorre principalmente depois que indígenas atacaram na última semana um produtor rural de Guaíra, no Paraná, enquanto ele tentava fazer o plantio da soja. Você, inclusive, viu o caso aqui no Hora H do Agro na última semana. Em resposta aos conflitos de terras, deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária apresentaram um projeto de lei que tenta garantir segurança jurídica aos agricultores. O PL prevê que, em caso de invasão de terras por indígenas, onde o processo de demarcação não foi concluído, o Poder Público Federal deverá indenizar o proprietário de áreas em casos de danos materiais e imateriais, bem como lucros decorrentes da impossibilidade de realização do preparo, do plantio e da colheita. Além disso, a medida diz ainda que, enquanto permanecer a invasão indígena, os processos de demarcação deverão estar suspensos. Vale a gente lembrar aqui que esses conflitos, essa tensão no campo, ganharam força principalmente depois que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional divergiram sobre a tese do marco temporal das terras indígenas. Essa tese prevê que esses povos só podem pleitear uma área, né, uma demarcação, se estiverem nela na data da promulgação da Constituição, ou seja, em 5 de outubro de 1988. Enquanto o Congresso aprovou uma lei que prevê essa regra e dá mais segurança jurídica, o STF invalidou a tese do marco temporal. Lideranças indígenas e de agricultores têm se reunido em Brasília com a mediação do STF para tentar uma conciliação sobre o tema. Enquanto a conciliação não ocorre, essas tensões em diferentes áreas do país seguem acontecendo. E nesta semana, o produtor rural de Guaíra, que foi atacado pelos indígenas, conseguiu fazer o manejo da lavoura de soja, mas com escolta policial. Graças ao apoio da nossa Polícia Militar, da Segurança do Estado do Paraná, nós conseguimos realizar o manejo da área, tá? O manejo da área que teve conflito aqui, ó. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que, desde o início do conflito, o policiamento com equipes especializadas do Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia Militar da Fronteira e patrulhamento aéreo foi reforçado. Segundo a Secretaria, as equipes dão apoio ao trabalho realizado pela Polícia Federal e Força Nacional. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou nesta semana a demarcação de 7 áreas indígenas no estado de São Paulo, que juntas possuem uma área de mais de 18 mil hectares. As áreas, que ainda precisam da homologação do presidente Lula, atingem pelo menos 7 cidades, entre elas a capital de São Paulo e também o município de Osasco. Outras cidades você acompanha nessa tela, como Cananéia, Sete Barras e Miracatu.
E agora a gente vai tratar de Mato Grosso. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, sancionou a lei que restringe a concessão de benefícios fiscais a empresas que adotarem políticas restritivas à expansão da agropecuária em áreas não protegidas pela lei ambiental. A informação foi adiantada com exclusividade para você no Hora H do Agro da última semana. O governador disse que sancionaria o texto e, de fato, sancionou. E agora eu tenho um recado para você. Está cansado daquele inseticida que não controla o percevejo e a mosca branca na soja? Use Maxan e surpreenda-se com o poder de outro mundo. Maxan conta com o exclusivo efeito 4 Max, que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Com o efeito de choque contra os adultos e ação ovicida para o percevejo, Maxan promove a redução da população e o aumento do intervalo entre as posturas. Conheça o único inseticida com duplo residual e efeito ovicida para o controle dos sugadores que ameaçam a produtividade. Produtor, conte com o poder de outro mundo de Maxan. Acesse irrara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre o inseticida. Muito bem. E a gente gosta de mostrar o Brasil do agro. Por isso é hora de conhecer histórias de cooperativas agrícolas que fazem a diferença para o nosso Brasil. Veja só. Vem aí a 4ª temporada de Agricultor Todo Dia. Dessa vez a gente vai além da porteira e vai conhecer as relações entre agricultores e cooperativas. Embarca com a gente. Atenção, autorizado Ferro Ipapaiante, Primavera do Leste, indo de voo 123. Tem corredor ecológico, tem produção, tudo junto aqui nessa região, que é uma das mais desenvolvidas do agronegócio brasileiro. Eu estou falando de Primavera do Leste, Mato Grosso. Cada vez que a gente volta para a Primavera do Leste, dá para ver que a cidade está evoluindo, que tem uma locomotiva puxando esse desenvolvimento. Eu estava aqui perguntando que, pelas minhas pesquisas, vocês são uma das primeiras cooperativas de algodão do Brasil, é isso? Isso é a primeira. A primeira? É a primeira. Cooperativa totalmente voltada para o algodão em função dos produtores que produzem algodão. Quanto tempo tem a cooperativa? Em 20 de abril comemora 25 anos. O que vem na sua memória naquela época, assim? Por que fazer uma cooperativa? Para se juntar junto com os outros produtores, para ter mais força. Todos nós participamos desse processo, né? A dificuldade de nós vendermos o algodão era a qualidade. Pensou-se então criar uma associação e comprar uma máquina para acabar com esse problema de o comprador colocar preço no nosso produto. A gente andou na Europa, na Ásia, praticamente o mundo, para entender como é que esse comprador queria esse produto, como é que ele queria ser classificado. E o nosso laboratório sempre esteve na vanguarda dessas classificações mundiais. Que coisa boa, gente. Eu queria agora entrar aqui nesse mundo, conhecer. Convidada para conhecer nosso ambiente. Por essa porta aqui passam 1.200.000 amostras de algodão por ano. Isso equivale a 10 mil caminhões de algodão. É muita coisa. É bastante algodão. Cada amostra dessa equivale a 200 quilos de algodão. E aqui o que ele vai analisar? Ele vai analisar a cor, a impureza do algodão. Ele vai ver a quantidade de folha, o tamanho da folha, se tem defeito, se tem fibras mortas, se está muito encarneirado. Esse fardo aqui, ele está um pouco mais fraco que esse. Você consegue ver a diferença nas cores? Com certeza não. Aqui nós temos essa etiqueta de código de barras, que é o coração da rastreabilidade do algodão brasileiro. Se esse fardo chegar na China, o dono desse fardo lá na China, ele vai saber de que lote esse algodão foi produzido. Qual é a principal diferença daquele laboratório visual para esse laboratório tecnológico? No visual a gente viu as características visuais do algodão e aqui as características intrínsecas, que é o que o olho humano não vê, que é a finura da fibra, comprimento exato. Aqui é onde medida a resistência da fibra. Uma das características mais importantes, porque a hora que chega na indústria, ela quer saber a tenacidade que ela vai poder esticar aquela fibra
Então aqui são tudo fatores milimétricos, assim, microscópicos, invisíveis ao olho humano. Aqui a gente encontra a tecnologia como uma das ferramentas que fez esse algodão do Cerrado de Mato Grosso ganhar o mundo. E para o nosso algodão chegar no mercado como a Ásia, ele precisou se qualificar. E a tecnologia foi um dos fatores principais para abrir a porteira. Além da classificação do algodão, da classificação visual e da classificação tecnológica, a cooperativa ela auxilia o produtor na comercialização, tanto da pluma do algodão, quanto do caroço do algodão e do milho também, né? E nós ajudamos ele na aquisição dos defensivos agrícolas, através de um sistema de pool de compras. A nossa empresa, eu sou responsável pela produção, né? Eu hoje fico praticamente fazendo a compra dos suprimentos. O algodão é uma grande escola, né? Ela muda muito de tempos para tempos. Hoje você tem ervas daninhas, tal do perigolinho. Tem ácaro e ramulária. Picúrio também dá bastante trabalho para fazer o controle. Ô Tito, tô na escuta aí. Positivo, Canese. Nós precisamos fazer uma aplicação meio urgente aqui. Já estamos encaminhando no pórtico aí já. A Errara, como a gente já sabe, ela tem um portfólio muito amplo, né? Então, nos últimos 3, 4 anos, lançou mais de 20 produtos aí na cultura, tanto soja como milho e principalmente algodão. Ela sempre foi forte na cultura do algodão no passado e agora voltando muito mais com vários produtos, né? Como o Chaser, que combate o bicudo do algodoeiro, o pulgão do algodoeiro, o ácaro rajado e, além disso, possui ação fúngica para o controle da ramulária no algodão. Temos o Kyodin, que é um pré-emergente para a cultura do soja e milho, Zeus, que combate o percevejo na cultura do soja e milho, e tem uma gama de produtos para serem lançados com moléculas novas, inovadoras, e tende a crescer e fortalecer esse portfólio e trazer novas soluções para o produtor. Aqui eu vi pessoas que investem em tecnologia no antes da porteira, mas que também têm essa visão empreendedora, de conhecimento, de investimento em tecnologia no pós-porteira. E é desse olhar que surge uma cooperativa com um objetivo em comum, de colocar conhecimento e tecnologia para criar um padrão de qualidade e levar ele para um padrão mais alto, que ele encontre o seu lugar no mundo. Você já imaginou que tem aqui um pedacinho seu aí vestindo muita gente? Já imaginei. Para o cuidado do mundo, né? A gente não é o maior laboratório, mas a gente foi o primeiro. E o que você vê no Cerrado brasileiro foi inspirado aqui, debaixo desse teto. Saíram as primeiras variedades de algodão para o Cerrado brasileiro, a primeira carga de algodão exportada do Brasil, da nova geração do algodão do Cerrado, saiu daqui de dentro. No começo foi muito sofrimento. Não tinha estrada, não tinha luz elétrica, não tinha cidade. A nova geração tem que saber que a cidade de Primavera do Leste, outra cidade de Mato Grosso, não nasceram assim. Nasceram, mas pela teimosia, pela insistência dos pais, dos avós que aqui se estabeleceram. Todo mundo veio aqui, como no ditado antigo, veio com a mão na frente e outra atrás, né? Então hoje é um momento de orgulho, não só para mim, como para todos que os cooperados da Unicoto e para todo primaverense que está aqui. Todo mundo veio aqui em busca de um sucesso. E você vê que esse sucesso chegou, né? Crescer sozinho, eu vejo que não tem graça. Quando você cresce e vê o seu vizinho, os seus amigos crescerem, eu fico satisfeito. E vejo que nós precisamos disso. É para o bem da região, é para o bem do coletivo e é para o bem desse estado e do Brasil. A cooperativa ela encaixa perfeitamente uma engrenagem complexa, que é a engrenagem do agronegócio, que não se restringe apenas à produção dentro da porteira, a produção do alimento, mas extrapola a porteira e abre espaço mundo afora. Cooperar para crescer, essa é a ideia central e ela está presente aqui. E tem dado certo, são 20 e poucos anos de história, uma história bem sucedida, né?
O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.